Fala, concurseiro e concurseira, bora para a segunda aula referente a patrimônio público. Na sequência, a primeira aula foi um pouquinho longa, na verdade, 50 minutos ali, mas agora nós vamos conversar sobre o que vem a ser o patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e natural. Trouxe alguns exemplos, na verdade quase todos os exemplos são daqui da cidade de Caruaru, porque estamos fazendo uma prova da Guarda Municipal de Caruaru. Então, como a prova é muito específica para cá, eu suponho que a banca vá apresentar conceitos que envolvam o nosso patrimônio cultural, material e imaterial envolvendo Caruaru. Então, para facilitar o nosso estudo, trouxe exemplos assim e quando você estiver estudando, caso você saiba algum patrimônio que eu não coloquei aqui e você queira acrescentar para poder ficar mais fácil o estudo e também fazer uma simulação, faça, porque é a melhor forma possível, beleza? Então, vamos lá. Está aqui o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e natural. Trouxe conceitos. O que vem a ser isso? Conceitos do que vem a ser cada tipo de coisa. E nesse meio desses conceitos trouxe exemplos de Caruaru para poder ficar mais fácil o nosso estudo. Então vamos lá. O que vem a ser o patrimônio? Cadê? Patrimônio refere-se a um conjunto de bens materiais e imateriais que possuem valor histórico, cultural, arquitetônico e natural ou natural para uma sociedade. Ou seja, a gente tem aqui na nossa cidade em si diversos institutos que vêm a ser um patrimônio cultural nosso. Boneco de barro, forró. Então esse tipo de coisa remete à nossa sociedade. É um patrimônio material, é um patrimônio imaterial. Então tudo isso remete a uma população específica, uma sociedade em específico. Por isso que é um patrimônio, é um conjunto de bens materiais e imateriais que possuem um valor histórico, ou seja, a nossa cultura, cultural, arquitetônico ou natural para uma sociedade. Esses bens são transmitidos de geração em geração e ajudam a formar a identidade de um povo. Então, tudo isso aqui, esse conjunto de itens, formam um patrimônio. Cuidado com quem estuda para PF, por exemplo, patrimônio é coisa diferente. Aqui a gente está vendo um sentido um patrimônio mais simples, uma coisa mais simples de ser estudada. Então, fique esperto aí. Importância do patrimônio, o que vem a ser, né? O patrimônio é importante porque ele vai preservar a nossa história, ele vai ajudar no desenvolvimento econômico e também é uma ferramenta educacional. Como assim preserva a história? Ele mantém vivas as tradições e uma história em continuidade. Por exemplo, a gente tem a nossa tradição de ter um São João, o maior e melhor São João do mundo. Então, isso é uma tradição, é uma história. Então, é mantido de geração em geração. O que é a identidade cultural? Fortalece a identidade cultural e promove o respeito pela diversidade. A gente tem na nossa identidade cultural, como se diz, porque eu não sou muito do forró, mas tem os grupos de forró, aquele da Bacamarte, então é uma identidade cultural. Então, diversos tipos de segmentos da nossa cultura que forma um patrimônio cultural, por exemplo. Tem um Bacamarte, tem aqueles pífano, tem essas coisas todas que envolvem, que formam a nossa identidade cultural. Desenvolvimento econômico, pode ser uma fonte de turismo, ou seja, você vai ali no morro, é porque está fechado aqui, mas se abrir essa janela, dá para ver o Morro Bom Jesus. Aí você vai para o Alto do Moura, que fica para algum lado aqui, vai para o Alto do Moura, ou seja, lá respira patrimônio histórico-cultural caruaruense. Então tudo isso pode sim ser uma fonte de desenvolvimento econômico. Afinal, tem famílias que se mantêm através do barro há dezenas de anos. Então, de geração em geração, vai criando essa cultura, essa preservação, essa necessidade de manter a cultura viva através das gerações. Então, isso aí é uma forma de desenvolvimento econômico também. E, por fim, uma ferramenta educacional, onde vai ajudar as pessoas a aprenderem sobre o seu passado e sua cultura. Ó, o cara que fez o barro ser famoso era... Qual é o nome dele mesmo? Poxa, eu tava falando dele agora há pouco. Vou precisar da ajuda de vocês. Quem é o cara que fez o Barros famoso aqui no Brasil, aqui em Caruaru? Bom Jesus, não. Meu Deus, esqueci o nome do cara. E eu tava falando dele antes de começar a aula. Pronto, esqueci o nome do cara. Tá vendo vocês que eu tenho uma memória fraca pra essas coisas? Mas, poxa, agora eu tô doente. Deixa eu pausar aqui que eu vou descobrir o nome desse cara agora. Barro. Quem é o cara que fez o barro? Que ajudou a... Mestre. Vamos lá. É live, então já que é live, vamos lá. Mestre Barro. Eu vou descobrir. Nossa. A aula não prossegue enquanto eu não lembrar o nome dele. Não.
Cadê? Vocês também têm que ajudar. Luiz Antônio, Mestre Vitalino. Oxe, pronto, Mestre Vitalino, acabou-se. Mestre Vitalino. Pronto, lembrei agora. Agora posso seguir minha vida. Pronto. Eu tô dando aula de cultura e esqueci o nome do cara. Mestre Vitalino. Então a família Vitalina, ela permanece, e outras famílias, é claro, através do barro há dezenas de anos. Eu pausei o vídeo? Pausei não, foi? Pronto. Perfeito. Aí Vitalino, Vitalina, vocês foram atrasados, HB Motores. No HB Motores chegou para dar boa noite. Vamos lá. Tipos de patrimônio. Patrimônio, nós temos o patrimônio histórico, patrimônio cultural, arquitetônico, patrimônio natural. Então, o que pode acontecer? Misturar conceitos. Você tem que saber os conceitos. O que vem a ser um patrimônio histórico? Relacionado a eventos e figuras importantes do passado. Como o nome já diz, o histórico vai remeter ao passado. Por exemplo, o mestre Vitalino. O mestre Vitalino foi uma importante figura do passado que ajudou a difundir a arte através do barro. Então, você saber quem foi o mestre Vitalino, saber que a história dele, que o que ele fez ecoa através da sociedade, já é um ponto positivo, porque você já sabe o tipo de patrimônio, patrimônio histórico. E o que vem a ser um patrimônio cultural? Inclui práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. A mesma coisa. Você sabe quem foi que começou o barro a ser famoso aqui em Caruaru, a ser a nossa identidade cultural, foi o mestre Vitalino. Beleza, você já sabe quem é o mestre Vitalino, patrimônio histórico. Cultural. O que ele fez através da sociedade? Inclui práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas? Sim, até hoje tem centenas de famílias aí, dezenas de famílias que vivem através do que foi ensinado por ele, de geração em geração. Aspecto patrimônio cultural. O que vem a ser um patrimônio arquitetônico? Composto por construções e edificações que possuem valor histórico e estético. Quando a gente vai lá para o Oscar Niemeyer, em Brasília, por exemplo, ele fez toda a arquitetura do que vem a ser Brasília. Então, aquilo é um patrimônio arquitetônico. Você sabe como é que é construído aquilo. Você tem aqui a Igreja Nossa Senhora das Dores, que fica aqui no centro de Caruaru. Aquilo é um patrimônio arquitetônico. Por quê? Foi construído em um dado momento histórico e faz parte da nossa identidade cultural. Então, é assim que é constituído um patrimônio cultural, arquitetônico. Patrimônio natural abrange paisagens, formações geológicas e biodiversidade, que são significativas para a natureza e cultura humana. O rio Ipojuca, a gente sabe que hoje é uma porqueira, mas ele, em tese, antes, no passado, né, era um patrimônio natural, era lindo ali, ó, vegetação, até ter a ideia de jogar esgoto nele. Aí só sobrevive aqueles bichos cágado, né, que, sei lá, tem uns 30 por região. Só vê a cabeça deles saindo no esgoto e volta, esgoto e volta. Então, é um tipo de patrimônio natural. Aqui você pode, já um patrimônio que não esteja destruído, foi feito o Ipojuca, você vai lá para Bonito, as cachoeiras de Bonito, aquele véu da noiva. Então aquilo ali é um patrimônio natural. É uma coisa, uma paisagem, uma formação geológica e biodiversidade que remete a algum local, alguma coisa específica, alguma cidade. Então aqui, ó, patrimônio. Então a gente viu o patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico e também o patrimônio natural. Continuando aqui, nós temos o que vem a ser o patrimônio histórico e as suas características. Aqui, ó, aqui a gente vai começar a destrinchar cada um deles. Então perceba que tem aqui, ó, várias informações. Pode ser que fique um pouco repetitivo, porque eu já adiantei, mas vamos lá. Patrimônio histórico refere-se a bens, tanto materiais quanto imateriais, que têm um valor especial por estarem associados a acontecimentos importantes, figuras históricas ou períodos específicos da história, por exemplo, o Lampião. Beleza, tem gente que vê como herói, outros como bandido. Então, mas você não pode negar que ele fez parte de um certo momento histórico que criou um patrimônio histórico sobre aquela época. Esse tipo de patrimônio ajuda a contar a história de um lugar ou de uma comunidade, preservando memórias e identidades culturais. Por exemplo, o Lampião e Maria Bonita. Aqueles dois seres formaram um patrimônio histórico, por exemplo. Então, através deles, contaram toda a história da região, quem foram os volantes, como eles morreram. Então, tudo isso faz parte de um dado momento histórico. Então, a gente pode sim chamar isso como patrimônio histórico. Características desse patrimônio. Ele é autêntico, ou seja, mantém suas características originais. Historicidade, relaciona-se com eventos ou períodos históricos.
Eu estou trazendo para a nossa realidade. Isso aqui pode ser muito mais distante do que Lampião. Valor educacional. Serve como recurso para o ensino e aprendizado da história. Então, por isso que há o debate se era bandido ou não. Ao meu ver, era bandido, mas tudo bem. Então, aí cada um tem o seu ponto de vista, porque gera um valor educacional através do diálogo. Eu acho isso. Você pode discordar de mim e achar que eram justiceiros. Então, a gente vai, conversa, tenta chegar no consenso e pode ser que mude de ideia ou não. Mas há um patrimônio histórico a ser discutido nessa conversa, por exemplo. Significado cultural possui um valor cultural significativo para uma comunidade. Então, aqui, ó, aqui nós somos de Caruaru. E esse cidadão aqui é um boneco de barro. É o boneco de barro que representa aquilo que a gente faz. A gente vai conversar sobre ele agora, que é o patrimônio cultural da nossa cidade. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é o Luiz Gonzaga, ó, de boinha. Deixar ele aqui. Se eu quebrar esse boneco, minha mulher me mata. Exemplos de patrimônio histórico. Museu do Barro, Feira de Caruaru. Aqui, ó, o Museu do Barro. Localizado no pátio de eventos, o museu preserva peças de barro, principalmente em obras de famosos, Mestre Vitalino e outros da região. A Feira de Caruaru é um patrimônio imaterial desde 2006. É um centro de comércio e cultura reconhecido por sua diversidade de produtos, pela manutenção de tradições populares. E agora vamos conversar sobre o que vem a ser um patrimônio cultural e a sua devida importância. Patrimônio cultural refere-se ao conjunto de bens materiais e imateriais que representam a identidade, tradições e crenças e as expressões artísticas de uma comunidade. Vamos marcar aqui expressões artísticas porque é o que mais importa pra gente, assim, porque é o que nós vivemos. A gente vê, ó, todo mundo tem um bonequinho desse de barro em casa, que representa a nossa região. Boneco de barro, Mestre Vitalino. Famílias que fazem também boneco de barro. Então, através do geração em geração, vai sendo criada uma cultura que envolve a preservação disso. Esse tipo de patrimônio é essencial para a preservação da cultura e da memória coletiva de um povo. E qual a importância? Identidade cultural, ajudar a manter a identidade de uma comunidade, ou seja, forró, boneco de barro. Então, esse tipo de coisa remete à sociedade caruaruense. Diversidade cultural promove respeito e valorização. Então, tem diversas pessoas que gostam, que fazem esse tipo de coisa. Continuidade histórica, ou seja, de geração em geração vai sendo passado esses valores. Valor econômico, que pode atrair turismo. Por exemplo, esse bonequinho aqui, eu comprei lá na Feira de Caruaru. Lá na feira. Aqui na feira, né? Eu sou daqui. Então, comprei na Feira de Caruaru. Mas eu poderia muito bem ir lá pro Morro Murmurizo, não, pro Alto do Moura, onde vende isso. Isso me lembrou agora, sabe o quê? Quando eu era criança, acho que você também passou por isso. Tinha os passeios de escola. Os passeios de escola, você ia, a escola levava você para determinados lugares para você conhecer a cultura. E um desses locais que eu fui, eu acho que eu devia estar, sei lá, na oitava série, menos, pirraia. Aí foi para o Alto do Moura, para entender como era. E lá a gente aprende, através dos professores e tudo mais, a importância da cultura do barro, de como é passado de geração em geração. Tinha criança que fazia os bonecos muito massa, sabia fazer. Eu fiz um boi que foi uma tragédia, aquele boi. Então ficou tão feio que eu joguei. Mas a gente ganhou a massinha lá para poder fazer. Ou seja, são tradições, são patrimônios culturais que são passados de geração em geração. E ali, com as crianças, no caso eu e as outras crianças, estavam sendo passado o quê? Um valor que existem pessoas que trabalham com isso. Existem famílias que vivem exclusivamente da cultura do barro. Então com isso aí vai passando de geração em geração. E aqui, São João do Caruaru e artesanato em barro. Aqui é o exemplo que eu falei. As figuras de barro, especialmente criadas por Mestre Vitalino, são símbolos culturais importantes de Caruaru. Quando eu fui lá para a escola, passei da escola com era pirraia. O que vem a ser um patrimônio arquitetônico. Aqui a igreja, como eu falei, ó. Patrimônio arquitetônico refere-se a edifícios, monumentos e outras construções que possuem um valor histórico, cultural, estético ou técnico. Vamos marcar aqui. Estes bens são importantes para a preservação da história arquitetônica e da identidade visual de uma sociedade. Então aqui ó, nós temos o que vem a ser as características. Tudo que foi falado está aqui nesse quadro. E o que vem a ser um exemplo de patrimônio arquitetônico. Igreja da Nossa Senhora da Conceição, lá no centro. Antiga estação ferroviária. Por que é antiga? Porque agora está em reforma.
tá toda moderna e tal, mas a estação ferroviária é um marco histórico de Caruaru, ou seja, é um patrimônio arquitetônico. Quando você falar, pronto, minha mãe tem uma foto na estação ferroviária, ela é mais nova. Então, meu pai pode ter fotos, por exemplo, no pátio do forró, meu pai sempre foi na dele, mas tem lá, digamos que ele foi no pátio do forró, lá nos anos 90. Devia ser terror, porque o coroa era presença. Mas tava ali, ó, locais que remetem ao passado que também é até hoje. Por exemplo, Pátio Forró, estação ferroviária. Deixa eu ver outro local. Pai, tem uma foto. Eu tinha uma foto no Fusca. No Fusca, aí tava perto de. Que no caso era uma paisagem natural, que é pro próximo exemplo. Mas ficava perto de um rio. É porque eu tô sem as minhas fotos aqui quando era pirata, tá com a minha mãe. Mas aqui, ó, patrimônio natural, que é isso que eu vou falar agora. Eu tava em cima de um Fusca, aí tinha um rio perto. Isso poderia ser um patrimônio natural. Por quê? Um patrimônio natural refere-se a áreas e elementos da natureza que têm importância científica, ecológica, cultural ou estética. Esse tipo de patrimônio é vital para a preservação da biodiversidade e para a manutenção dos ecossistemas. Então, esse rio, por exemplo, que eu estava quando era pirraia, que inclusive era rio de água escura, hoje em dia eu não entro mais nesse rio porque eu morro de medo, mas aí, quando era pirraia, eu cara não tem medo de nada não. Valor ecológico, onde é que ele se rio? É um sítio aí, mas é um rio importante. Então, é um valor patrimônio natural. Valor ecológico, essencial para a preservação da biodiversidade. Valor científico, para nós o que representa? Valor cultural, atração histórica. Exemplos de patrimônio aqui, Serra dos Cavalos, área de proteção ambiental e preservação. Pronto, meu pai. Meu pai vazia, é mais novo, ele passou um valor para mim que eu sigo até hoje, que é a bicicleta. Pronto. Meu pai passou a bicicleta para mim. Eu já ando de bicicleta faz o quê? Uns 12 anos. Pronto, 12 anos por aí. Então, ele passou esse valor para mim. Beleza. E lá tem foto dele, no Serra dos Cavalos. Ele falava que até lá, é longe pra caramba o Serra dos Cavalos, mas ele vai lá fazer trilha. Então tem aí o patrimônio natural. Através do valor histórico, por exemplo, eu até iria com meu pai para Serra dos Cavalos para pedalar. Acontece que nem eu, nem ele tem mais joelho para isso. Então, só se for de carro para lá. Serra dos Cavalos é uma área de proteção ambiental, natural. Aqui, ó, preserva a biodiversidade e oferece trilhas ecológicas e belas paisagens. Acho que eu vou consertar a bicicleta para ir com coroa, para Serra dos Cavalos. Se a gente tiver coluna também. Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sombrinho. Isso aqui eu dei uma pesquisada, que eu não sei onde é que fica. Espaço destinado à conservação ambiental e educação ecológica. Então, Serra dos Cavalos é o mais importante porque é o mais tradicional também. Vou marcar aqui, Serra dos Cavalos. E meu pai assiste a live. Meu pai e minha mãe assistem a live. Se estiver assistindo, beijo pra vocês. Tô indo aí domingo para fazer aquele lanche. Dar um prejuízo na carne. Proteção e conservação do patrimônio. Vamos lá. No começo da aula anterior, eu falei sobre que é meio doido isso aqui. Tem um pedaço aqui numa lei, um pedaço em outra. Aí o que é que eu fiz? Eu juntei todas as leis importantes que realmente possam vir a ser cobradas, os artigos específicos também, e coloquei no final desse PDF. Aí você vai dar uma lida nele, vai saber do que se trata e vai seguir sua vida. Não aconselho que você vá ler cada tipo de artigo, procurar mais informações, porque existem coisas mais importantes no início e tal do que você saber conceito por conceito. Então, e aprofundar, né, conceito por conceito. Vai ser bem mais fácil você simplesmente saber que isso aqui existe e tocar a sua vida. Constituição de 88, no artigo 216, define o patrimônio cultural brasileiro e estabelece a responsabilidade do Estado em sua proteção. Beleza, saiba disso. Lei de crimes ambientais, que estabelece sanções penais e administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, incluindo o patrimônio natural. Então você tem que saber o seguinte, ó, que caso alguém venha aferir o patrimônio natural, vai ser prejudicada. Instituto Brasileiro de Museus, cria o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, para a gestão e proteção de museus do patrimônio museológico. Ou seja, nós temos aqui no centro da cidade de Caruaru um museu que fala sobre a história da cidade. Ele fica ali perto das Americanas, então já tem um museu. Então se alguém tentar alguma coisa contra aquele museu, a Lei 11.904 vai ser aplicada e esse cara vai sofrer sanções. Que sanções, Bruno? Não precisa saber. Saiba que ele vai ser
é penalizado. Decreto. Vixe Maria, 37. Organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. Coloquei por desencargo de consciência. Órgãos de proteção. A gente tem aqui o IFAM, tem o IBAMA, tem a FUNAI, tem a Secretaria Estadual Municipal de Cultura. Aí o que é que você vai decorar, Bruno? Isso aqui. Você está fazendo um concurso municipal. Então, se atente ao nível municipal. Órgãos locais que implementam políticas de proteção ao patrimônio cultural em seus respectivos âmbitos. Então, aqui é o que a gente tem para conversar especificamente, políticas de conservação. São estratégias e ações desenvolvidas para garantir a preservação e a manutenção do patrimônio ao longo do tempo. Essas políticas envolvem desde a identificação e documentação do patrimônio até a implementação de medidas de proteção e restauração. Então, até meio autodidata, autoexplicativo. Políticas de conservação, estratégias e ações desenvolvidas para garantir a preservação, beleza. Manutenção do patrimônio ao longo do tempo, ok. E essas políticas envolvem desde a identificação e documentação do patrimônio até a implementação de medidas de proteção, ok. E aqui está uma tabela resumo do que a gente conversou, principais pontos da política de conservação. Então, era um textão, só que ao invés de ser um textão, eu coloquei esse mapa aqui rapidamente, onde a gente vai ter um inventário e cadastro, educação patrimonial, restauração e manutenção, fiscalização e monitoramento, incentivos fiscais e financiamentos. Não precisa saber exatamente cada um deles. Saiba que exista e que o patrimônio ele deve seguir políticas de conservação. Essas políticas devem ser um passo a passo para manter o patrimônio, o bem público, na verdade, bem conservado, e caso haja algum prejuízo a eles, algum dano, vai ser devidamente sancionado quem fez. Beleza? E agora, o que vem a ser o patrimônio e a guarda municipal? Aqui é a questão de prova. Se você sobreviveu até aqui 22 minutos de aula, aqui vai ser a questão de prova. Vamos ver se alguém sobreviveu. Vamos ver quem está online. Dá um oi aí. Acorda para a vida. Temos 10 pessoas online. Então, bora continuar. Papel da Guarda Municipal na proteção do patrimônio. Lá no artigo 144, você vai estudar, já estudou na verdade, né? Que faz parte das funções da Guarda Municipal zelar pelo patrimônio público. Então perceba, o que é que tem mais chance de cair numa prova de Guarda Municipal, que tem a matéria de patrimônio público, a função da Guarda Municipal no patrimônio público? Então perceba que é uma coisa meio... se fosse para chutar, vai cair isso aqui, pronto. Aí cai na prova e eu me gabo, acertei. É óbvio que vai cair. Então, ou tem mais chance de cair. Não vou me queimar dizendo que vai cair. LEP caiu uma ontem na PP Ceará. Caiu uma questão de LEP. De Polícia Penal, uma. Então, às vezes o óbvio não acontece. Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão achando os cachorros quietinhos, né? Que já aprontaram o que o pequeno fez no meu óculos. Ele resolveu comer as pernas do óculos. Eu tava lendo. Eu vou tirar um sono. Deixei o óculos de lado. Já era. Comeu as pernas todinha. Bichinho é terrorista, viu? Vamos nessa. Cadê o meu OBS? Bora falar sobre Guarda Municipal e a sua aplicação. A Guarda Municipal desempenha um papel crucial na proteção do patrimônio histórico e cultural, arquitetônico e natural. Então, a Guarda Municipal ela vai preservar o patrimônio público, independente de qual seja. Se vai ser histórico, cultural, arquitetônico, natural, não importa. A Guarda Municipal vai trabalhar na preservação dele. A atuação desses agentes, ou seja, os guardas municipais, é essencial para garantir a preservação e a segurança dos bens patrimoniais, colaborando com outros órgãos e entidades responsáveis pela conservação. Então perceba que não é uma ilha. Se tiver o IFAM trabalhando na preservação do órgão público, a Guarda Municipal vai simplesmente bater de mão e não fazer nada? Claro que não, ela vai trabalhar. Se tiver a Polícia Militar, a Polícia Civil, a PRF, enfim, quem quer que seja trabalhando na preservação do órgão público, a Guarda Municipal vai colaborar. Porque você viu lá entre os princípios da Lei Complementar 119 que um deles é a colaboração com outros órgãos. Então, quando necessário para a população, para o melhor serviço público, para melhor atender a sociedade, a Guarda Municipal vai trabalhar sim em colaboração. Afinal, ninguém é uma ilha. Todo mundo é segurança pública. Então, se todo mundo é segurança pública, todo mundo é
pró-sociedade, então tem que ter uma colaboração em conjunto. Inclusive isso pode ir para a sua redação também, caso venha a ser necessário. Funções da Guarda Municipal na proteção do patrimônio. Ela vai fazer o patrulhamento e a vigilância. Ela vai apoiar eventos culturais. Ela vai ajudar na educação e na conscientização. Ela vai colaborar com órgãos de proteção, como o IPHAN e outros. E ela também vai fazer a fiscalização e a aplicação da lei na prática. Então vamos seguir a sequência. Patrulhamento e vigilância. Ela vai monitorar e vigiar áreas de importância patrimonial para prevenir vandalismo, furtos e outros danos. Então, vez ou outra, tem algum pichador aí que vai... eu achei interessante esse Luiz Gonzaga. Eu vou pichar ele aqui, porque eu sou um grande artista. Então ele vai lá e picha. Então, para evitar esse tipo de coisa, a Guarda Municipal tem que fazer o patrulhamento e a vigilância, para evitar que venha os Noia e piche. Garantir a segurança em eventos que promovam a cultura e o patrimônio local. Então aqui é o seguinte, ó, existe uma diferença, tá, gente? Entre pichador e grafite. Grafite, o cara realmente às vezes, muitas vezes, pago. Antes que venha aí o hate, porque ninguém nunca teve um muro branco pichado, né? Que acabou de pintar. Garantir a segurança em eventos que promovam a cultura e patrimônio local. A gente já conversou sobre isso na lei. Educação e conscientização. Promover campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância de preservar o patrimônio. Tipo em escola, o cara vai na escola e faz uma palestrazinha para as crianças. Ó, a gente tem que promover conscientização, preservar o patrimônio. Vamos fazer um workshop aqui na praça para chamar a população e mostrar que é importante manter a praça inteira, não quebrem ela. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Colaboração com órgãos de proteção. Aqui vai trabalhar junto com o IPHAN, com o IBAMA, com o Centro de Museus, para poder realmente manter o local lá tudo ok. Fiscalização e aplicação da lei, atualizar conforme o artigo 37 da Constituição, na legalidade. E nem preciso dizer, né? Casos práticos de atuação. Pronto, eu fui para a feira de Caruaru, acho que tem umas 2 semanas. Tem lá os guardas andando, fazendo a segurança, a prevenção de alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, é um trabalho preventivo. A Guarda Municipal atua na vigilância e proteção do patrimônio cultural durante a feira de Caruaru, prevenindo vandalismo e garantindo a segurança dos comerciantes e visitantes. Tá lá de boa, caminhando, fazendo o trabalho deles, preventivo. No São João de Caruaru, aconteceu agora há pouco, terminou acho que tem, 2 semanas. Durante os festejos juninos, a Guarda Municipal trabalha para assegurar a ordem e proteção dos bens culturais e patrimoniais envolvidos nas celebrações. Então tá lá a Polícia Militar trabalhando, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. Então todos os órgãos de segurança pública estão envolvidos nesse evento para garantir a segurança dos transeuntes lá, né, do pessoal que está comemorando e também do patrimônio. E agora são as questões comentadas para finalizar todo o conteúdo, que já estão aqui comentadas. E por fim, a tabela resumo que você tem no material, você vai printar ou ler, já que você tem acesso a ele. E é isso aí, a gente encerrou mais uma aula sobre patrimônio cultural, patrimônio municipal, perdão, daqui da cidade de Caruaru. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!